E agora a gente fala, gente, dos impactos da guerra sobre os preços do petróleo. A commodity teve volatilidade ao longo de toda a semana e vem, na verdade, engatando aí uma alta desde o início dessa guerra, com o mercado reagindo à pausa momentânea que a gente teve nessa semana dos ataques, também dos Estados Unidos, as instalações de energia do Irã, mas tem sinalizações conflitantes dos países em toda essa história. E é por isso que agora, eu junto com o Américo Martins, conversamos com o Telmo Ghiorzi, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, que está aqui com a gente já nesse momento, nessa manhã, e fala agora para a gente um pouco mais sobre esse cenário. Mas antes de mais nada, Telmo, muito obrigada por ter aceito o convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado a vocês, Débora e Américo. Então, vamos lá. A gente tem, se a gente considerar o preço do barril do petróleo antes da gente começar essa guerra, para o que a gente tem agora, e olhando no gráfico, é muito claro de ver uma guinada ali, né, e que aparentemente não tem nada que segure o petróleo abaixo dos $100 o barril. Esse é um ponto. Em alguns momentos, a gente tem o que parece uma tentativa dos Estados Unidos de tentar conter um pouco esse nervosismo do mercado ou esse receio, né, de uma quebra na oferta do petróleo. Só que essas tentativas parecem não surtir muito efeito. A gente até vê em alguns momentos o petróleo ceder um pouquinho, mas não o suficiente para reverter a situação de preocupação nesse momento com a commodity. Na tua visão, diante dessa trajetória do que a gente tem tido da guerra até esse momento, o que realmente poderia reverter o preço do barril do petróleo nas próximas semanas? Bem, essa situação acho que a gente pode qualificar, ou dizer que é absolutamente impossível reverter esse quadro nos próximos meses. Mesmo que a guerra acabasse, ou tivesse algum cessar-fogo nos próximos dias, isso não afetaria o preço do petróleo de modo definitivo, não voltaria para $70 ou 60 como está, porque os fatores que levaram a essa guerra continuam presentes. Então, muito provavelmente ficaremos com esse cenário de $100 ou mais por muito tempo, até porque o Irã, como vocês já falaram há poucos minutos, o Irã mostrou uma força muito acima do que os Estados Unidos e outros países esperavam. Então, o controle que o Irã tem sobre o Estreito de Hormuz e agora sobre o Mar Vermelho pode implicar que alguma coisa perto de 20% a 30% do petróleo mundial fique, digamos, trancado por efeitos logísticos. Não que não exista petróleo. Temos muito petróleo no mundo ainda. Porém, a logística está sendo controlada pela guerra e isso pode produzir efeitos de longuíssimo prazo. O que não significa que os países vão sair, digamos, freneticamente buscando mais petróleo. Existe como você falou, uma volatilidade, então o risco de esse preço não se sustentar implica que os países e as empresas só vão avançar em busca por novas reservas com custo baixo. Ninguém vai fazer investimentos assumindo que vai ficar para sempre $100 ou mais. Então, tem de achar petróleo a preço baixo, a custo baixo. Então, temos um cenário ainda bastante incerto, obviamente. Eu acho que o principal fator aí é que o Irã mostrou uma força absolutamente que não estava prevista, não estava nos planos, pelo menos nos planos declarados dos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que participa comigo aqui junto dessa entrevista. Américo. Telmo, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de nos explicar aqui muitos desses aspectos dessa grave crise, turbulência aí no mercado do petróleo. Quando você fala que o impacto no preço do petróleo vai ser mais longo do que se espera, mesmo que a gente tenha, por exemplo, um acordo agora e acabe a guerra, vamos dizer, nos próximos dias, você está se referindo à questão dos ataques à produção de petróleo ou também efeitos secundários com relação ao transporte ali pelo Estreito de Hormuz? Eu queria entender por que essa expectativa de que o preço vai se manter tão alto. Porque, primeiro, os fatores que levaram a essa guerra, esse conflito geopolítico que já tem aí 5 décadas entre Estados Unidos e Israel e outros países contra o Irã, aquela região confusa, esses fatores continuam presentes.
Mas esses fatores estão presentes há 5 décadas e o preço estava em 70. A novidade agora é que o Irã mostrou que tem absoluto controle sobre o Estreito de Hormuz e talvez, como você mesmo apontou há pouco, Américo, com os Houthis, eles passam a ter controle sobre o Mar Vermelho. Não há maneira hoje de os Estados Unidos, de fato, retomar o controle de Hormuz. Os mísseis que o Irã tem, as minas que o Irã instalou, a situação geográfica do Estreito de Hormuz implica que, mesmo que haja um cessar-fogo, a possibilidade de a qualquer momento, o Irã retomar e fechar de novo o Estreito de Hormuz existe. Portanto, os fatores geopolíticos continuam presentes e o Irã agora mostrou o Estreito de Hormuz é meu. Então, esse fator logístico continua presente. Não há nenhuma perspectiva hoje de mudar isso. E nós estamos aí na 3ª ou 4ª ameaça não cumprida pelos Estados Unidos, que mostra com absoluta clareza o Estreito de Hormuz está sob o controle do Irã e não há nada no radar que indique que isso é temporário. Parece que é duradouro esse domínio do Irã sobre o Estreito de Hormuz, o que significa que a grande ameaça sobre os preços continua presente. O Irã, sobre qualquer outra ameaça de Israel, vão fechar de novo o Estreito de Hormuz. Esse fator é a grande novidade da guerra. Há 3 meses ninguém nem sabia o que era o Estreito de Hormuz. Exatamente. Hoje, nós sabemos que o preço mundial de petróleo depende do Estreito de Hormuz e, portanto, do Irã. Pelo menos 30% praticamente, né, Telmo? Eu lembro que, resgatando um pouco do que a gente tem tido de históricos, né, de conflitos geopolíticos, quando a gente teve a guerra começando lá na Ucrânia, o preço do barril do petróleo também disparou, né, dada a situação. Enfim, a gente sabe que o barril do petróleo sempre é o primeiro a responder nessa situação. Comparando o que a gente teve acontecendo no início da guerra lá da Ucrânia 4 anos atrás para o que a gente tem agora, dá para fazer uma diferenciação, né, entre as características dessa guerra e dá para a gente concluir qual que é o cenário, ou seja, o cenário que a gente tem hoje é melhor ou é pior em termos de petróleo comparado com o que a gente teve com a guerra lá na Ucrânia? É muito pior hoje. A Ucrânia não é um grande produtor de petróleo, a Rússia é um grande produtor e tem grandes reservas, a Ucrânia é mera passagem, mas tem várias fontes alternativas, tanto é que a Rússia, nesse ínterim, aumentou o seu PIB, melhorou a sua economia, ou seja, a guerra não foi tão ruim assim para a Ucrânia, para a Rússia, e não houve, nesses 4 anos, como nós acompanhamos, o preço do petróleo foi de 60 a 80, como se fosse, digamos, flutuações normais. Essa guerra de agora, para efeito do petróleo, é muito pior. A gente pode estar no meio de um processo, e a gente, por estar no meio, pode não estar entendendo todos os fatores ainda, de um processo similar ou até pior ao que houve na grande crise do petróleo de 1973, na segunda grande crise do petróleo de 1979, que foi no Irã, causada pelo Irã. Podemos estar no meio de uma outra grande crise que a gente nem entendeu ainda. Não sabemos se esse preço de $110 reflete, de fato, a magnitude dessa guerra. Pode ser que seja pior ainda, mas é muito pior, claramente, do que o efeito, a guerra na Ucrânia sobre o petróleo. Essa guerra de agora é incomparavelmente muito pior. Conversamos aqui com Telmo Ghiossi, ele que é presidente executivo da Associação Brasileira de Empresas de Bens e Serviços de Petróleo. Muito obrigada, então, Telmo, pelo seu tempo aqui conosco. Muito obrigado, Débora e América. Até uma próxima.